Oi, eu sou Juliana, e aqui em casa quem assumiu o controle das finanças de casa fui eu. E se você está numa situação que percebe que a tua casa está sem controle financeiro e tá uma bagunça, assim, a vida acaba ficando uma bagunça quando a gente não consegue controlar as finanças de casa. Se você está nessa situação agora, eu te entendo, porque eu já passei por isso. Vou contar um pouquinho da minha história. Já sou casada há 13 anos, praticamente, tenho 2 filhos, e em casa eu levei 4 anos para assumir o controle das finanças. Quando eu casei, eu, eu trabalhava normal, trabalhava fora de casa, meu marido também trabalhava fora de casa, ambos estudavam ainda e nenhum queria assumir esse controle. Ele pagava as contas. Às vezes eu pagava, geralmente atrasava, porque sempre um tinha que lembrar o outro de que tinha conta para pagar, e daí tinha que pagar com multa, e ninguém queria, né? Tipo, a gente levava a vida assim. Eu não sabia o certo quanto ele ganhava, ele não sabia o certo quanto eu ganhava, e foi passando os anos, e assim, a gente com contas para pagar, a gente nunca sobrava dinheiro. Final do mês nunca sobrava dinheiro. E a gente não sabia o que acontecia. Porque trabalhávamos razoavelmente bem para um casal, a gente não ganhava bem, mas não ganhava pouco. Mas nunca tinha um dinheiro para fazer uma viagem legal, ou mesmo para programar as férias, enfim. Foi nessa bagunça financeira durante alguns anos, no início do casamento. A gente teve um filho. E teve uma vez, assim, eu tinha um carro que quando eu casei eu levei o meu carro para nossa vida juntos, e o meu marido vendeu o carro dele para ajudar a bancar o casamento, a festa do casamento. E quando a gente casou, deu um ano, nem um ano de casados, a gente precisou comprar outro carro. E a gente comprou outro carro financiado, um Uno, na época, e, e a gente ficou pagando aquele carro durante alguns anos. Até que chegou um momento que o meu marido ganhou uma bonificação no final do ano, né, da empresa dele, e, e o 13º, férias, e entrou um dinheirinho bacana, e que a gente decidiu quitar o carro, né, quitar o Uno, para poder ter uma dívida a menos para pagar. E foi o que a gente fez. Pelo menos foi o que eu achava que a gente tinha feito. Aí passou 1 ano e meio, 2 anos, que já estava quitado esse carro. Eu mexendo, limpando a cozinha de casa, encontrei um carnê de financiamento do lado da geladeira. Nem para ele esconder aquele carnê. Aí encontrei o carnê e liguei para ele perguntando do que se tratava, porque eu não tinha entendido como que a gente estava pagando ainda um carnê de financiamento, sendo que a gente já tinha pago aquele carro. E ele foi me encontrar no meu trabalho para me explicar. E o que aconteceu? Ele me falou que tinha, né, que a gente tinha quitado, mas ele acabou usando o dinheiro para uma outra questão, que não convém eu falar agora, né? E a gente ainda estava pagando aquele carro, e a gente ia pagar ainda ele durante alguns anos. E a gente já não tinha mais aquele dinheiro. E, e além daquela dívida com o carro, ele daí acabou me falando, desabafando, confessando, que a gente estava com uma dívida no cartão de crédito também. E eu nem sabia que a gente usava cartão de crédito. Enfim, a nossa dívida com o carro, com o cartão de crédito, dava mais ou menos uns 3 meses do nosso salário. E do nosso salário em conjunto, né? Aquele salário que não sobrava nada no final do mês. E eu surtei a princípio, mas depois eu tive que respirar e percebi que esse era o momento da gente tomar alguma atitude, porque não dava para continuar como estava. E foi o que a gente fez. Ele sugeriu que nós fizéssemos uma conta bancária conjunta e eu conseguisse ter o controle de absolutamente tudo que entrava na nossa conta. E eu aceitei e assumi, finalmente, acabei assumindo o controle financeiro da nossa casa. Isso era no 4º ano de casado, indo para o 5º ano, e com um filho. Enfim,
essa é a minha esse é um resumo do porquê que eu resolvi assumir esse controle. Mas é que não tinha mais jeito, ou eu ou ele, um de nós tínhamos que fazer isso. E na nossa casa, se os 2 conseguem assumir e sentar todo mês juntos para discutir as questões de casa, para ver quanto que entra, para ver quanto que sai, cara, perfeito. Mas não acontecia com a gente, eu nem sabia, né, como eu falei, o quanto que ele ganhava direito. E como que eu fiz isso? Eu peguei todas as. Assim, a gente estava com a dívida e a gente tinha que quitar aquela dívida. E sem uma organização a gente não ia conseguir fazer isso. Aí eu peguei e juntei todas as contas, tudo que a gente tinha, estava gastando por mês, todas as contas fixas, todas as contas variáveis, que são aquelas contas que não é o mesmo número todo mês, todos os nossos gastos, e comecei a anotar. Eu comecei a fazer planilhas. E se duvidar, eu tenho todas as planilhas salvas até hoje, desde aquela época. Mas daí eu comecei a anotar. E assim, eu sou uma pessoa que. Eu já tentei fazer isso além das planilhas, né? Que é o que eu uso hoje, e acho que sempre usei. Eu já tentei usar aplicativos, e tem muitos aplicativos bem legais. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Eu só. Assim, eu acabo tentando colocar os dados nos aplicativos, não, eu esqueço e deixo, aí eu acabo voltando na minha planilha. E é o que eu costumo fazer, é o que eu gosto, é o que eu me adaptei. E eu costumo também anotar, eu adoro papel e caneta, sou meio antiquada, daí assim, qualquer coisa também eu sempre estou anotando. Então eu ou começo anotando no papel e na caneta, depois eu passo no papel, né? E depois eu passo para a planilha. E, e o correto seria você anotar todos os dias, todos os gastos. Isso tem que fazer. Mas tá, deixa eu voltar, senão eu vou acabar me enrolando demais. Aí eu comecei a anotar todos os gastos, tudo que saía de casa, tudo, 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 tudo. Tudo que saía e tudo que entrava. O que saía, isso contando todas as contas de casa, todos os cafezinhos na rua, os gastos. Mas assim, a história é longa, porque como meu marido trabalhava num lugar, eu trabalhava no outro, ele gastava com as coisas dele, eu gastava com as minhas. A gente teve que passar por várias adaptações até conseguir fazer alguma coisa funcionar. Mas assim, eu tentava fazer, ser mais minuciosa possível. E todos os ganhos. O meu salário, o salário dele, é, se a gente ganhava alguma coisa ou se rendia algum dinheiro na poupança, o que não acontecia, porque a gente mal e mal tinha dinheiro na poupança, a gente já passou por cheque especial, enfim. O que nunca aconteceu foi estourar o cartão de crédito, mas isso é para uma outra história. E daí eu anotava todos os ganhos, todos os gastos, e claro que sempre ficava no negativo, mas eu conseguia ver o que estava acontecendo na nossa conta. E a partir daí eu conseguia tomar atitudes, né? Tipo, onde que a gente pode segurar, enfim. O que eu quero falar com vocês, com você, mãe, se você está nessa situação, a primeira coisa que você tem que fazer, realmente, é fazer um raio-x da sua situação financeira, da situação financeira da sua casa. E raio-x que eu falo ou como a gente imagina mesmo. Quando a gente vai no médico, a gente faz um raio-x de alguma parte do corpo, alguma estrutura, é para ver como que tá por dentro, né, a fundo. Apesar que o raio-x só pega o osso, mas tudo bem. Só pega o tecido duro, né? Mas a gente consegue ver como que tá a situação por dentro. E é isso que a gente tem que fazer com as finanças de nossa casa. E como fazer esse raio-x? Entra no Excel, se você gosta de mexer, ou faz uma tabela no papel e caneta, se você é daquelas que gosta de papel e caneta. E anota tudo, 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 tudo que entra na sua casa e, opa, anota tudo, tudo, tudo que sai da sua casa e tudo que entra. O que eu costumo fazer? Hoje em dia, assim, de repente pode funcionar para você também. Eu não consigo sentar todos os dias na frente do computador e passar todos os gastos do dia. Seria o certo. E eu não consigo ter uma caderneta na minha bolsa e gastei, opa, vou anotar na minha caderneta. O que também é muito legal e é uma dica muito bacana, ter uma cadernetinha e anotar tudo.
Mas eu normalmente vou juntando as notinhas numa caixinha, e daí depois que eu juntei as notinhas, passou uma semana, 15 dias até, mas se passar muito tempo, você vai ter que disponibilizar muito tempo para fazer isso também. Eu passo tudo para o computador. E quando tem alguma conta, alguma despesa que não tem notinha, não veio uma notinha, aí eu até trouxe para mostrar para você. Aí eu pego um post-it, uma caneta, anoto o valor e anoto o que foi e jogo na minha caixinha junto com as outras notinhas, para quando eu sentar na frente do computador, eu passar tudo. Mas isso tem que fechar até o final do mês, porque a gente tem que saber descobrir as despesas daquele mês. Ó, eu vou mostrar com um pouquinho de vergonha, porque tá a maior bagunça, mas aqui eu peguei até uma caixinha de celular do meu filho. Aqui estão as notinhas, e tem várias notinhas dessas últimas 2 semanas de mercado, de posto de gasolina, o que a gente está gastando quase nada, porque a gente está em quarentena aqui em Portugal de volta. Mas de tudo, tudo que a gente gasta, a gente coloca na notinha ou no post-it e coloca nessa caixinha, que depois eu vou sentar na frente da minha planilha e vou passar tudo para lá. Faz isso, passe tudo. E se você ainda não começou, vai anotando já. Chegou no final de fevereiro agora, já vai ver como pega as contas que você tem, as contas fixas, as contas variáveis, né? Tipo, pega os valores de luz, a conta de luz, a conta de água, o gás. Aqui a gente tem gás encanado, mas o quanto você gastou em botijão de gás, ou pegue as contas da Netflix, se você tem, né? Ou da Sky, e pegue as contas do celular, todas as contas, todos os recibos de mercado, todos. Andou na rua, comprou um sorvete, que agora é verão aí no Brasil, anota esse sorvete. Tudo. Assim, quando eu falo tudo, é tudo. Tudo, tudo, tudo. E a gente se surpreende com o quanto a gente gasta sem perceber. Anotou tudo. Aí começa a anotar tudo que você ganhou, tudo que entrou na sua casa. O seu salário, o salário do seu marido, se mais alguém trabalha e traz renda para casa, anota. Uma rentabilidade de uma aplicação ou poupança que entra em dinheiro para você, anota. Eu falo isso porque às vezes você aplica em alguma coisa e o dinheiro é reinvestido, daí nem vale trazer para a planilha. Mas se você está usando esse dinheiro, anota. Se você tem imóveis que vocês alugam, anote. Se você ganha um dinheiro, anota. Se você usa um cartão, algum cartão que entra algum saldo em dinheiro, anota também. Eu digo isso porque aqui em Portugal a gente tem alguns cartões de mercado que a gente ganha desconto, mas não é desconto na compra. A gente ganha desconto, entra um valor em saldo, né, em dinheiro no cartão para a gente usar para a próxima compra. Então também tem que anotar. E depois que você fez esse raio-x, né? Depois que você anotou, viu tudo que saiu, viu tudo que entrou, aí é a hora da verdade. Fazer a continha básica. Pegue tudo que entrou e diminua por tudo que saiu. E daí você vai ver o resultado. Se você perceber que no mês, na tua casa, entrou, o valor é maior da entrada do que da saída, parabéns. Cara, isso é uma notícia maravilhosa. Aí é a hora de fazer o teu fundo de emergência. Que eu fiz um videozinho, inclusive, sobre isso ontem. E nada mais é que deixar uma reserva, né, financeira para algum tipo de emergência. Se você já tem esse fundo de emergência, se vocês já prepararam na tua casa esse fundo de emergência, o céu é o limite. Pega essa sobra de dinheiro que tem, essa diferença, e você pode aplicar, pode planejar uma viagem, pode planejar uma reforma da casa, planejar a troca de um carro, enfim, planejar qualquer coisa e pegando essa diferença e colocando numa poupança. Poupança, tá? Não falei banco para você colocar e ganhar rentabilidade numa poupança, mas guardando de repente numa aplicação que renda mais e para alcançar um valor maior para fazer alguma coisa que você queira. Já se essa continha der negativa, se você perceber que o que está saindo da sua casa
o valor é maior do que o que está entrando, que era o nosso caso aquela vez, primeira coisa é quitar as dívidas. Aí você vai ter que fazer um planejamento para quitar essas dívidas. E tem só duas maneiras de fazer isso. Ou na tua família vocês ganham mais, né, ou trocando de emprego, ou fazendo alguma coisa que traga um pouco de dinheiro para casa, ou vocês gastam menos, que daí é fazer um corte do que é desnecessário. Aí é dar uma geral em todos os gastos e ver o que dá para cortar. E pagar as dívidas. Primeira coisa, antes de fundo de emergência, antes de realizar um sonho, antes de pensar numa aplicação, antes de pensar em viajar e gastar dinheiro em viagem, pagar as contas. Assim, negocie as que precisam ser negociadas, tenta um desconto, mas quite todas as contas, zere. Aí a partir disso é começar a planejar o futuro, né? É isso aí. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo aplicativos de repente para essa organização financeira, que eu acho que é bem legal, mas eu não consegui usar, eu tô ainda nas minhas planilhas. Mais pra frente eu quero de repente fazer um videozinho com a planilha que eu uso para disponibilizar para vocês, se de repente for interessante, né? Mas enfim, enquanto eu não faço isso, ou se você tiver interesse também, me fala que daí eu posso te passar no particular essa planilha, mas é que eu quero ajeitar ela mais bonitinha para disponibilizar, mas eu posso já passar ou fazer alguma coisa. Mas enquanto isso, vai anotando, anota tudo que entra, tudo que sai, principalmente o que sai, tudo, 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 tudo. Assim, o que dá para fazer também é colocar uma tabelinha ou uma folha ou próprios post-its com uma caneta, deixar no ímã da geladeira. Lá na minha geladeira tem um ímã grande, que é tipo um sanduíche e tem uma bolsinha na frente. Aí eu coloco na frente dele, isso assim, na frente do ímã, fica colado na geladeira e deixo a canetinha do lado. Aí sempre quando eu lembro de alguma coisa, eu anoto e vai pra minha caixinha de notinhas. É uma, né, de repente dá pra fazer isso também. Mas é isso aí. Eu vou terminar o vídeo por aqui, porque ficou longo. E aí depois eu disponibilizo a minha planilha mais pra frente, quando eu arrumar ela, tá bom? Beijo!